Bom, amigo, estamos aqui em mais uma edição dos Rebeldes, dessa vez trazendo a Mônica Benício, que é vereadora, eleita ano passado, e vereadora pelo PSOL. E o tema não vai ser o único, mas o tema central da nossa conversa vai ser o terceiro aniversário da morte da Marielle, que era companheira da Mônica no momento do assassinato. Quer dizer, vamos também falar sobre o mandato da Mônica, projetos que ela tem na Câmara, mas, enfim, né, com aquele bate-papo, como sempre, descontraído. Com a participação aqui do grupo de rebeldes, que vai estar completo. Quer dizer, a Andréa Pena, a Cristina Serra, o Daniel Arão Reis e eu, Cid Benjamin. Então, Mônica, eu, como fiz a apresentação, eu já faço a primeira pergunta. Chama a atenção uma certa dificuldade, uma certa paralisia nas investigações acerca dos mandantes da morte da Marielle. Aliás, tudo que envolve milícia nesse país é complicado ir para frente. O próprio capitão Adriano, que era Adriano Nóbrega, tido como chefe do escritório do crime, ele foi preso com os 13 celulares que ficaram com o Ministério Público. E não se tem nenhuma notícia sobre, enfim, o que fizeram com esses celulares. Afinal, de posse de um aparelho, ou até de uma linha telefônica, celular, você sabe para quem ela ligou, quem ligou para ela e tal. E o Adriano Nóbrega já foi preso há muito tempo, e o Ministério Público sentou em cima desses celulares e não foi adiante. No caso das investigações em relação à morte da Marielle, também chegaram os dois autores imediatos, aparentemente foram eles mesmos. Agora, enfim, quem mandou matar a Marielle, Mônica? Cid, eu gostaria muito de ter essa resposta pronta para você de imediato para dar, mas infelizmente faz 3 anos, né? Mais agora do que 3 anos, passamos do aniversário do assassinato da Marielle e do Anderson no último 14, e a gente fica com essa pergunta ainda em aberto, tanto essa pergunta, tanto também quais foram as motivações que levaram a uma vereadora democraticamente ser eleita às 9 horas da noite na capital do Rio de Janeiro, uma das principais capitais do mundo. E é claro que a gente entende que foi um crime muito sofisticado, infelizmente muitíssimo bem executado, e que existe uma investigação em curto, mas de fato, né, para o anseio tanto da sociedade quanto da família, seja do campo emocional ou seja do campo político, 3 anos é muito tempo para um crime como esse. Eu acompanho as investigações muito de perto, tanto com a Delegacia de Homicídios, tanto quanto o Ministério Público, e cobro as resoluções, as satisfações, os andamentos, encaminhamentos. E existe uma investigação em curso, mas ela é neste lugar, né? Num lugar onde não responde à nossa ansiedade ou às nossas dúvidas nesse momento. Para esse ano, o que a gente teve de novidade foi essa força-tarefa que o Ministério Público e a DH estão fazendo, que foram a volta das promotoras, né, que já tinham sido afastadas devido à mudança de gestão, agora no início do ano. A Simone Sibilho e a Letícia voltam ao caso, exclusivamente para tocar o caso Marielle, e o delegado, o Moisés, que é hoje da Delegacia de Homicídios, também fica girado exclusivamente para o caso da Marielle. Infelizmente, essas foram as únicas notícias que a gente conseguiu ter de novidade para esse caso, que é a dedicação desses profissionais, que, na minha opinião, deveria ter sido feita desde um primeiro momento, né? Dado a importância que esse assassinato teve de repercussão, não só no Brasil, mas no mundo. Mas, objetivamente, Cid, eu tenho lá as minhas convicções, né? Num país que não precisa ter provas, basta ter convicções, para você, inclusive, prender o presidente da República. Mas, como a gente aqui leva a democracia muito a sério, eu não vou colocar os meus achismos aqui para você, mas vou frisar que a gente deve seguir cobrando que essa resposta, né, chegue para toda a sociedade, de quem mandou matar Marielle. Porque enquanto ela não chega, o que a gente admite hoje
que tanto no Rio de Janeiro, que é o berço da milícia, né, que é o berço dessa política bolsonarista, enquanto essa resposta não chega, o que a gente admite aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, hoje existe um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política, e nós não estamos respondendo sobre isso. Mônica, oi. Eu queria aproveitar, Mônica, para te perguntar o seguinte, e já entrando no seu mandato, né? Essa questão da milícia, como você falou, ela, a partir, sobretudo, do assassinato da Marielle e do Anderson, realmente ela já era uma preocupação aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que, em nível nacional, ela cresce a partir do assassinato da Marielle e do Anderson. Eu te pergunto agora, você como vereadora, o que é possível encaminhar de tentativa, né, de limitar ou de conter a expansão da milícia no município do Rio de Janeiro para evitar que aconteça um novo Muzema, né? Eu sei que isso é uma coisa que depende não só de iniciativa legislativa no âmbito da Câmara Municipal, você precisa de uma articulação com a Prefeitura, que é quem tem os instrumentos de fiscalização. Mas eu queria te perguntar, então, eu sei que você assumiu o mandato recentemente, mas o que você já consegue vislumbrar do que seja possível fazer para impedir um novo Muzema no Rio de Janeiro? Olha, Cristina, eu acho que a sua pergunta ela é muito pertinente, principalmente nesse ano, que é um ano que o Rio de Janeiro vai discutir sobre o plano diretor. E a gente sabe que a milícia cresce no avanço do domínio de território, principalmente onde a política pública não chega com efetividade para a maior parte da população. E isso é um dos nossos maiores problemas, porque é desse início que vai crescendo o braço da milícia e se torna um aparato, né? Se torna um braço do Estado em operação para dentro dos territórios. E isso não é só muito grave, mas também é muito lamentável, porque fala de uma vulnerabilidade das populações que estão nesses territórios, que seja pela força, ou seja, às vezes pela necessidade da ausência de um serviço que o Estado não oferece ali, e por N motivos, né, seja por inclusive de impedimento político, ou por uma intenção mesmo de não oferecer esse serviço, a gente acaba tendo a milícia se espraiando, não só pelo Rio de Janeiro, mas pelo Brasil. E agora a milícia tem cadeira no Senado, tem cadeira na Câmara Federal, tem cadeira na Câmara Estadual, a milícia está articuladíssima com a maior cadeira de representatividade política do Brasil. E eu acho que uma das maneiras que a gente tem de fazer a discussão sobre como a gente consegue fazer algum tipo de freio, né, de arrumação nisso, é principalmente acompanhar muito de perto o que será a discussão desse plano diretor que vai decidir como a cidade vai crescer nos próximos 10 anos. A gente, enquanto mandato, vai estar acompanhando pela comissão especial do plano diretor. A gente está nessa comissão especial que vai acompanhar. Então, é para acompanhar de perto como esses avanços territoriais vão se dar. A gente sabe que a milícia é um assunto muito, não só espinhoso, mas perigoso, inclusive com risco de vida quanto a isso. Eu não tenho nenhum problema nesse sentido. Pelo contrário, eu acho que tem que ser, sim, combatida. A gente tem que fazer um debate sobre isso com seriedade, para que se torne público o tamanho da ameaça nacional, que é esse crescimento da milícia hoje, e como isso ameaça a nossa democracia. E como tem sido hoje colocado a serviço do Estado a milícia como um braço, né, quase de serviço público em alguns territórios. Enquanto essa discussão não for feita seriamente para dentro da sociedade, a gente tem a milícia como forma de controle em determinados territórios e as pessoas banalizando e colocando isso no lugar do senso comum. Né? Como já teve... eu fui nascida e criada na Favela da Maré. A Favela da Maré foi a única favela no Rio de Janeiro a ser dominada simultaneamente por todas as facções criminosas, inclusive a própria milícia. Mas porque é uma favela com uma extensão muito grande, são 16 comunidades que compõem ela, e ela já teve esse domínio ao mesmo tempo. E isso fazia com que nós, moradores, não conseguíamos transitar de forma fluida por todo o território. Isso gera muitos e muitos problemas, que não é um problema só da ordem pública, né? É da ordem pessoal também. Eu já cheguei a não poder visitar a minha avó, que morava a 5 minutos de mim, porque tinha um confronto, eu não tinha nada a ver com isso, né? Sobre uma disputa territorial. Então, são outros debates. Só que quando esse debate fica na subjetividade, a gente não discute ele levando para a vida das pessoas. Eu acho que a problemática da milícia, a gente tem que fazer com que seja levada para dentro da vida das pessoas, como isso afeta a vida das pessoas de forma objetiva e prática,
para a gente, enquanto poder público, conseguir fazer um avanço de uma pauta que seja séria sobre o combate a isso. Porque o Brasil é um país que tem uma cara muito caricata nesse sentido, onde a política se apropria ou produz a ignorância justamente para manter o controle da ordem vigente dessa política, que é a mesma desde a invasão do Brasil. Então, eu acho que nesse ano de plano diretor, o que a gente pode fazer é acompanhar de perto e cobrar da prefeitura de como esse plano diretor será, de fato, implementado, porque não basta o discurso dizer que é popular e que vai ouvir e que vai construir com as pessoas. É preciso participação efetiva das pessoas na construção desse plano diretor, para que a gente tenha uma cidade construída pelas pessoas, que, afinal de contas, são as que experimentam e vivenciam a cidade o tempo inteiro. Vai ser um desafio muito grande, mas o nosso mandato está animado para acompanhar isso de perto. A minha formação é arquiteto urbanista, então esse é um dos eixos prioritários, inclusive, do nosso debate, que é o debate de direito à cidade. Antes do Daniel perguntar, eu queria fazer uma parte. Você podia, Mônica, dizer rapidamente o que é o plano diretor? Porque é possível que alguns dos nossos ouvintes não saibam exatamente o que é e a importância dele. Isso é importantíssimo, Cid, obrigada. Isso é, inclusive, um dos vícios que a gente vai tendo, né? Vai falando como se fosse senso comum. Algumas coisas eu tenho preocupação que não seja assim. Então, obrigada. O plano diretor, ele é uma formulação que planeja os próximos 10 anos de como a cidade do Rio de Janeiro vai ser construída, né? Vai avançar. Quais setores vão operar de que maneira? Por exemplo, o centro da cidade, agora do Rio de Janeiro, tem um projeto da prefeitura que se chama Reviver, né? Reviver o centro da cidade. Esse é uma das partes que vai estar compondo aí o plano diretor, que seria uma revitalização do centro. É claro que a gente sabe que o Eduardo Paes é muito habilidoso em fazer essas revitalizações, mas a toque de caixa e com muita violência, inclusive como fez com as remoções já no seu mandato anterior. Essa discussão do reviver do centro, ela seria uma discussão de transformar o centro da cidade num lugar mais misto, né, com mais moradia do que só o comércio. Isso, na discussão urbanista, é uma coisa que faz muito sentido. Mas vejam bem, pode parecer aí uma grande pegadinha, pode ter, no meio do caminho disso tudo, uma casca de banana que a gente precisa discutir com cuidado. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente revitaliza, que você investe, quais são as pessoas hoje que estão vivendo no centro da cidade? São pessoas hoje que estão ou em situação de rua, inclusive, ou pessoas que estão pagando aluguéis baixíssimos. Quando você revitaliza, você aumenta o preço disso. Então, a casca de banana pode ser, podemos, nesse momento, abrir uma avenida de debate para especulação imobiliária, ou seja, para aumentar muito severamente os preços de moradia no centro da cidade. Então, a gente tem que entender e debater para quem são essas pessoas que a gente está discutindo a construção da cidade. Porque não basta a lógica perversa da gente revitalizar o centro, botar a Zona Sul linda e pegar todas as pessoas que moram nessas regiões e afastarem elas dos seus centros de trabalho, como é, historicamente, a reprodução que a gente faz dentro da ocupação urbana de território. Então, o plano diretor ele visa discutir como a cidade vai crescer pelos próximos 10 anos. E aí tem vários profissionais envolvidos nisso para fazerem esse debate sobre diversas camadas, tanto do urbanismo, tanto da política pública, tanto da segurança pública, como é que a gente vai conseguindo atingir isso. E como é que a gente acompanha isso? E é importante acompanhar. A própria prefeitura está botando as suas ações no site. Então, a partir do momento que divulga as ações, a gente precisa cobrar que essas ações sejam feitas e, se elas forem abusivas, a gente dizer, olha, essa ação aqui eu não quero. E fazer pressões diante disso, porque, afinal de contas, quem tem que estar tomando o controle disso, de fato, é a população. Tanto que esse reviver do centro, por exemplo, ele terá, inclusive, não sei se já está implementado, até um aplicativo que é para ouvir as pessoas sobre como elas gostariam, né, que essa cidade, que esse reviver acontecesse. O problema é que não basta ouvir, porque a gente sabe, inclusive, que o governo do Eduardo Paes, já em outros momentos, fingiu ouvir a população e fez exatamente o inverso do que estava sendo consultado. Então, não basta fingir que é democrático, não basta fingir que é progressista, né? É preciso ouvir a população e implementar quais são as necessidades.
o secretário do urbanismo, da parte do urbanismo, foi passar, se não me engano, uma semana vivendo no centro da cidade, morando no centro da cidade, para entender como funciona aquela logística. Aí eu faço uma pergunta aqui muito séria e, de repente, muito óbvia. Você consegue conhecer um território pleno para, inclusive, tocar um plano diretor, tocar uma modificação urbanística daquele local, vivendo nele em uma semana? Isso é impossível. Eu respondo do meu lugar técnico de arquiteto urbanista, é impossível. Então, mas existe essas, vamos chamar de boas ações, entre aspas, desse projeto. Resta saber, elas têm um compromisso sério com a modificação e com a implementação do que serão essas mudanças, ou é apenas um movimento de maquiagem, uma perfumaria colocada dentro desse projeto para fazer ele ter uma cara mais progressista, que dialoga com a população e que está realmente se importando com a população. Então, é importante a gente acompanhar pelo site da prefeitura, nas nossas redes também, a gente vai estar falando muito sobre essa questão do plano diretor, inclusive tentando explicar ele de forma mais fluida possível, para que a gente deixe isso chegar a mais gente possível, para que seja cobrado também que as ações sejam efetivas. Esse debate é muito sério, a gente está falando do futuro da cidade pelos próximos 10 anos, e seja no transporte, seja na segurança pública. É um debate que tem muitas camadas, e essas camadas influenciam diretamente na nossa vida, no cotidiano. Então, é importante que a gente acompanhe de perto e cobre o que está sendo planejado ou feito como promessas, né, de uma candidatura e agora de uma campanha de plano diretor. Eu queria, Mônica, eu acho que essa discussão que está sendo travada aí a partir da pergunta da Cristina é muito importante e eu penso que, de certo modo, a melhor homenagem que você e todos nós podemos fazer a Marielle é através de um mandato efetivo e que tente realizar aquilo que ela, de certo modo, pretendia realizar. Porém, apesar da importância desse tema, eu queria trazer a atenção nossa, de novo, para o assassinato da Marielle. Né? E queria perguntar, eu tenho duas ordens de questões. Né? A primeira é em relação ao próprio assassinato. Os acusados, com provas muito contundentes do assassinato, nunca admitiram o crime, ou eles admitiram? Essa é a primeira questão. Presumo que eles não admitiram. Né? Os especialistas, as pessoas que têm mais experiência nesse tipo de crime, consideram que, depois de passado 3 anos, ainda é possível, né, encontrar, para além dos depoimentos dos assassinos, é possível, há esperança, né, de que os mandantes que seja possível identificar os mandantes. Essa é uma primeira questão. A segunda ordem de questões é a seguinte: vocês acham que vocês fizeram todo o possível na época do assassinato, no sentido de, não sei se vocês pensaram nisso, devem ter pensado em montar, organizar grupo que acompanhassem, pressionando as autoridades no desvendamento do crime? Eu não sei até que ponto as coisas foram muito entregues às autoridades oficiais. Havia um potencial imenso na época de protesto, e não sei se vocês tentaram encaminhar isso, comissões de juristas, de procuradores brasileiros e internacionais, que o crime teve uma repercussão internacional, para acompanhar as nossas autoridades, para que o crime não ficasse inteiramente entregue aí. Pudesse me esclarecer sobre essas duas questões. Então, Daniel, a primeira pergunta, não, eles não admitiram, eles negam até hoje, mas a gente tem provas muito contundentes e a pressão nesse sentido contra tanto o Rony Lessa, que é acusado de ser o atirador, e o Elcio de Queiroz, que é acusado de ser o motorista, que eles sejam levados a júri popular, movimento, inclusive, que eles tentaram fazer contrário recentemente. Eles pediram para que não fossem a júri popular e o juiz negou. Aí a gente teve essa pequena vitória, que é tocar
esse processo e a gente precisa cobrar que eles sejam julgados, né? Então, agora tem nessa primeira fase, a gente tem que cobrar que eles sejam levados a júri popular e sejam responsabilizados pelo que fizeram. A respeito dos especialistas, sobre a gente chegar a 3 anos depois, será que a gente ainda encontra provas materiais? A probabilidade disso é muito pequena. A respeito das provas materiais é muito pequena. Agora, quando você me pergunta assim, se há esperança de encontrar os mandantes, eu vou ser bem honesta em te dizer que a gente não estaria nem nessa conversa aqui se eu não tivesse muito mais do que esperança, se eu tivesse uma profunda convicção de que iremos chegar. Tem chegado o momento disso acontecer, mas é isso, a gente precisa fazer com seriedade e com provas contundentes, porque não é qualquer caso, né? Nem que fosse um caso, não um caso só da Marielle especificamente, mas a gente deve responder sobre isso com muita responsabilidade e com muito cuidado, principalmente porque há muita especulação. Então, num primeiro momento, inclusive, a especulação foi ruim para o caso em si, né? Claro que a imprensa queria muito noticiar e queria estar colocando o assunto que estava quente na pauta, mas isso acabou gerando, inclusive, alguns processos que dificultaram um andamento a respeito dessa primeira fase. Mas, enfim, eu não digo para você só enquanto viúva, enquanto companheira da Marielle, mas, enfim, eu tenho muita esperança e uma profunda convicção de que essa resposta vai chegar. A gente só tem que trabalhar para que ela seja o mais breve possível, já que já passado 3 anos, todo mundo aqui concorda que é muito tempo, mas isso tem que ser feito também com pressão popular, porque foi inclusive a pressão popular e a pressão da imprensa de não deixarem esse caso cair no esquecimento, que é muito comum no Brasil, que é manter esse assunto em pauta, que foi feita a pressão das investigações continuarem sendo tocadas e tendo que ser noticiado. Em alguma medida, muito triste ver que precisamos hoje de datas como o 14, né, que todo mês tem, mas também o 14 de março para virar grandes ações e virar de novo uma grande notícia. A gente teve uma vereadora que foi assassinada, ela foi executada num crime político. Então, a responsabilidade que a gente tem que ter com esse caso ela é diária, né? A gente não pode esperar só as datas que sejam emblemáticas para poder estar cobrando sobre isso. E, nesse sentido, é onde eu faço as contagens diariamente nas minhas redes, né? Que é para marcar isso. Todos os dias são dias de luta. São dias de dor para mim e para muitas outras pessoas, a outra parte da família da Marielle e amigos, enfim. Mas é dia de luta para o Brasil inteiro. Todos os dias que não se tem resposta sobre isso é dia de luta, deve ser dia de luta pela democracia no Brasil como um todo. E quando você me pergunta assim, vocês fizeram todo o possível? Uma coisa eu posso garantir para você, eu fiz e faço. Já em maio, se não me engano, eu tinha ido já à Comissão Interamericana, a OEA, para denunciar o caso. Inclusive, a gente esbarra em algumas coisas que são coisas que são dificultações protocolares, né? Por exemplo, tempos do crime ou uma inércia do crime para levar a uma corte internacional, enfim. Tem algumas medidas que não podem ser feitas porque o caso está em andamento, de fato está. Né? A gente tem os acusados a serem executores presos, a gente tem, de fato, um trabalho sendo feito, tanto da Delegacia de Homicídio quanto do Ministério Público. Então, acaba que algumas relações internacionais elas ficam esbarradas em protocolos que não podem ser levados adiante porque esbarram em outras questões práticas, né, objetivas. Mas, diante disso, inclusive quanto mobilização, o primeiro ano da minha vida, né, após a ausência da minha companheira, ele foi inteiramente dedicado a absurdas viagens internacionais, exaustivas, procurando apoio internacional, e fui muito acolhida nesse sentido. Então, eu procurava os consulados em tudo que era canto da Europa, em vários lugares do mundo, e pedindo para que cobrasse do Estado brasileiro. Fui à ONU, fui à OEA, em vários lugares para poder denunciar o caso da Marielle, que envolve, inclusive, muitas outras denúncias, né, que acontecem no Brasil, seja da violação de direitos humanos como um todo, seja do índice altíssimo de feminicídio que temos, do gravíssimo caso que é da população LGBT dentro do Brasil. Então, acabava que era uma denúncia que pegava o caso Marielle, era uma denúncia muito ampla de muitas violências, múltiplas violências que acontecem no Brasil. Então,
foram feitos vários grupos assim ao redor do mundo inteiro nessas articulações através de movimentos sociais. A Anistia Internacional sempre foi muito parceira, inclusive em todos os lugares do mundo, né? Sempre foi muito parceira nessa causa da luta de justiça por Marielle, e muitas outras entidades, e foram criadas comissões, e tem uma grande articulação nisso. E todas as pressões possíveis a gente podia fazer ali foram feitas. É claro que, a partir do momento que Jair Bolsonaro assume a presidência da República, o diálogo fica muito mais difícil. Eu, por exemplo, por mais absurdo que pareça essa frase, eu conseguia dialogar mais sobre esse caso na questão quando era o Temer presidente, porque tinha um diálogo, parecia ter mais interesse do poder público na resolução disso do que no governo de Jair Bolsonaro. Então, isso, a chegada do Jair Bolsonaro na presidência da República dificulta muito os trâmites, inclusive de forma institucional, né? Eu, por exemplo, quando o Jugman era o ministro de Segurança, eu tinha reunião com ele quase toda semana, e a gente estava num momento que tinha aquele episódio da investigação, mas tinha um interesse, né, colocado ali de que o caso fosse solucionado. Você não acha que ficou muito nos ombros de você mesma e de outros militantes? Não teria sido o caso da gente ter uma comissão paralela que fosse... Isso foi pensado, foi considerado inviável? Porque essas comissões paralelas elas são, às vezes, fatores de pressão para as autoridades funcionarem, né? Eu tentei isso em 2018. Esbarrei em burocracias e em dificuldades, mas uma comissão paralela que acompanhasse o caso, inclusive internacional, para ver se todos os instrumentos possíveis estariam sendo utilizados, o que poderia ser fornecido internacionalmente como ajuda para o caso, e fui esbarrando em dificuldade, mas a gente tentou isso também, ali já no meio de 2018, como é que poderia ser o diálogo de uma comissão que instalasse, né, uma investigação paralela. E era muito difícil, né, Daniel? A gente está falando de uma cidade que é profundamente dominada pela milícia e tem diálogos políticos que, por mais que a gente faça força em enfrentamento, infelizmente é difícil de superar. Mônica, o assassinato da Marielle, uma mulher negra, lésbica, teve uma comoção imensa. Eu me lembro que no dia seguinte, durante 4, 5 horas, o centro da cidade estava apinhado de gente. Tinha, sei lá, dizem que tinha 1 milhão de pessoas na rua, né? Então, assim, extrapolou todas aquelas questões que a Marielle levantava, né? Quer dizer, a questão da mulher, a questão LGBT, a questão das comunidades faveladas, extrapolou. O assassinato político indignou e chocou todo mundo, né? Quer dizer, foi uma comoção gigantesca. E isso transbordou no plano internacional. Você mesmo está lembrando disso tudo, das movimentações que você fez, e eu lembro que Marielle virou rua em Bruxelas, em Paris, no Japão, em vários lugares do mundo, né? Marielle virou nome de rua, nome de praça, foi homenageada, essa coisa toda, e para fora do espectro da questão da mulher e da questão LGBT. Mas, isso é importantíssimo, mas eu percebi que o movimento LGBT se fortaleceu muito a partir dali. Saiu de uma certa retranca, onde aparecia mais na questão da denúncia contra o assassinato de pessoas lésbicas e homossexuais, e foi para cima, né? O movimento LGBT ele passou a ter um protagonismo muito maior. Eu queria que você falasse um pouco disso também, né? Quer dizer, como é que anda todas as questões levantadas pelo movimento LGBT, não só na questão da proposição de leis e tal, mas na questão da articulação mesmo política para diminuir o número de assassinatos, o número de o preconceito, tudo isso. André, sem dúvida nenhuma, houve uma comoção muito grande,
E porque a gente tinha o que a gente falou um pouco aqui no início da nossa conversa, né? A Marielle era uma mulher negra, que ela se elegeu dizendo, eu, mulher negra da favela, né? Ela tinha um lugar. Exato. Ela estava num relacionamento casada com uma outra mulher. Isso. Ela era defensora de direitos humanos na prática, né? Na sua vida cotidiana profissional por já 2 décadas. Então, tinha ali um lugar que acabava que a história de vida, né, e o próprio corpo da Marielle era um grande guarda-chuva de todas as pautas de direitos humanos. Em alguma medida, cada brasileiro foi tocado, né, foi atravessado por aquilo, porque em algum lugar a história de vida e o corpo da Marielle atravessa a história de alguém, de algum brasileiro. E quando isso é colocado, né, quando eu me emociona muito ver o tamanho que a Marielle alcança, de repercussão internacional, de figura de representatividade, de resistência, de esperança, eu acho muito bonito, porque todo mundo que conviveu com a Marielle sabia o tamanho dela. E sabia da força, da energia, da política, da pulsão de vida, de tudo isso. Mas essa comoção inteira, ela é através de um lugar onde as pessoas se indignam, de um lugar de dizer assim, cara, se eles mataram a vereadora desse jeito, acabou, não tem mais diálogo, acabou. Então, assim, era um recado muito claro. Não ocupem o espaço da política institucional, porque nós vamos matar vocês. Né? Mais do que fazer política pública de morte, mais do que fazer uma política pública, uma política genocida, que é feita atualmente, nesses tempos tão dramáticos que a gente vive. Era mais do que isso. Era um recado muito claro, objetivo, material. Era um recado material. Nós vamos matar vocês se vocês tentarem ocupar esses espaços de poder e ficar enchendo aqui dessa política, essa política socialista, essa política que os corpos negros vão ocupar, que os corpos LGBTs vão ocupar, que as mulheres terão direitos iguais. O recado era esse. Mas a comoção social disse, nós não iremos acolher a barbárie. Nós não vamos aceitar o recado que vocês querem nos dar. Isso. E não tem nada mais Marielle nisso do que essa resposta de enfrentamento. E isso é muito bonito, ao meu ver. E quando você fala do movimento LGBT especificamente, é óbvio que ele vai me tocar num lugar que é muito particular e simbólico, porque fala a respeito da minha família, fala a respeito da construção da família que nós estávamos fazendo, a respeito da nossa vida cotidiana. E o que me move, no primeiro momento, não é que uma vereadora tinha sido assassinada. Eu nem lembrava que a Marielle era vereadora, sinceramente, não queria nem saber dessa história. Eu queria saber por que a minha mulher não chegou em casa para jantar, por que ela foi assassinada e ninguém conseguia me responder o que diabos tinha acontecido naquela noite. Então, o meu movimento de indignação, ele é de um lugar muito particular, né, no seu start, na sua deliberação de movimento. E quem começa a me acolher nesse primeiro momento é justamente o movimento LGBT e o movimento feminista de falar assim, caraca, o que vai ser dessa mulher? E por que uma mulher está indo a público dizer quem matou a minha esposa? Vocês mataram a minha mulher. Tipo, não era uma coisa colocada, inclusive de ser respeitada. Né? Eu podia ter sido apagada, silenciada, coisa que tentam fazer até hoje, 3 anos depois, que é o apagamento, né, da nossa relação, que já é público notório que é impossível de fazer, mas, enfim, tem uns ousados aí que ainda tentam fazer isso. Mas tem um lugar que é justamente das pessoas se comoverem, porque eu não estava preocupada, inclusive, eu fazendo conta do preconceito que podia sofrer contra aquilo, eu estava simplesmente fazendo. E foi essa força dos movimentos sociais, tanto do movimento LGBT, as mulheres lésbicas especificamente, o movimento feminista, de tipo respaldar e não permitir o apagamento. E a imprensa cumpriu um papel fundamental. Isso foi uma coisa muito curiosa também, entre tantas outras que o caso da Marielle teve, bem a cara da Marielle, inclusive, isso, assim, romper todas as regras possíveis, era a imprensa legitimar o meu lugar como viúva. Ah, sim. Eu fiquei muito afastada das redes sociais e noticiários logo nos primeiros momentos, eu não dava declarações públicas e não acompanhava as redes sociais. E a imprensa, em momento nenhum, negou que a Marielle tinha uma companheira. Pelo contrário, quando eu fui, a legenda era viúva de Marielle, companheira de Marielle, o que não era uma coisa muito comum de fazer. Verdade. E à medida que a projeção ia aumentando, esse lugar foi cada vez mais sendo legitimado e respeitado.
né? E não só respeitado. Aí vem um movimento muito bonito, que é um movimento de admiração, de se tornar referência, de ter um lugar de representatividade dentro do movimento LGBT, que não seria possível sem a força que o próprio movimento me deu para poder fazer os avanços. É claro que a gente tem muito, sim, que avançar nas pautas de política pública pelas nossas saúdes, pelas nossas vidas, pelos direitos aos nossos corpos, coisa que a gente não tem isso até hoje. A gente sequer consegue, inclusive, contar os nossos corpos perdidos, porque não tem política que se faça para a população LGBT num lugar que faça mesmo recorte de olhar para a orientação, para a identidade de gênero. Então, a pandemia escancarou isso para a gente não consegue saber onde estão as populações LGBT mais vulneráveis que estão saindo de casa, que estão sendo precarizadas, enfim, um debate um pouco mais amplo do que isso. Mas eu acho que esse movimento, sem dúvida nenhuma, ele se articulou mais e tomou mais força, assim como muitos outros movimentos sociais. Porque como eu disse no início da fala, assim, a Marielle, no corpo e na história de vida dela, escancara as pautas de direitos humanos. E aí todas essas pautas que sentem representatividade se sentem violentadas também no assassinato dela. E aí a gente se articula mais, se organiza mais e vai para cima. Porque ali eles deixaram claro que eles vão nos matar objetivamente, vão fazer isso materialmente. Não só mais como projeto de política pública, mas como projeto de poder em curso executando alguém. Então, o único movimento possível a ser feito era um movimento de articulação, de organização e de resistência. Eu acho que ele está cada vez mais forte, cada vez mais caminhando para isso. Os tempos são muito difíceis, mas ver a popularidade do Bolsonaro caindo, por exemplo, é fundamental para a gente compreender que a gente está conseguindo dialogar e ampliar o nosso debate para dentro da sociedade de uma forma mais coletiva, né, de uma forma mais ampla, e que é muito difícil de ser feito. Mas, sem dúvida nenhuma, o movimento LGBT avançou muito nesses últimos 3 anos, fosse na compreensão do tamanho da solidariedade do problema que a gente tem, fosse na inspiração, na imagem da Marielle ou de toda essa conjuntura de dizer que temos que estar organizados para poder avançar sobre os direitos que a gente está pedindo, cobrando e exigindo há tantos anos. Mônica, eu concordo com a tua análise de crescimento do movimento LGBT. Agora, por outro lado, e mesmo considerando a queda de popularidade do Bolsonaro, a verdade é que nós temos também um ambiente de fomento ao ódio, ao preconceito, enfim, a tudo que há de terrível, né, nessa nossa sociedade, enfim. Não vou nem entrar, a gente sabe do que eu estou falando. E, considerando isso, eu queria te perguntar, e especificamente você, pela ligação com a Marielle, pelo fato de ser viúva, estar lá na Câmara, a gente sabe também que o ambiente da Câmara Municipal é bastante complicado, né? Do Rio, enfim, está lá esse filho do Bolsonaro, que é um personagem tenebroso. Eu queria te perguntar, e você faz esse enfrentamento, né? Eu queria te perguntar como é que está a tua situação especificamente, se chegam ameaças a você, intimidações, tentativas de intimidação. Eu sei que você não se deixa intimidar, mas, enfim, a gente sabe que existe um ambiente de cerco às pessoas que vão para o enfrentamento como você. Na medida do possível, o que você puder falar, como é que está esse ambiente, como é que você percebe em relação à sua figura? Cristina, infelizmente você tem razão, né, ao colocar de que é complicado mesmo a ocupação desse lugar. Mas tem os ataques em geral, né, inclusive na própria campanha, eles foram muito mais colocados em ambiente virtual do que ambiente público, por exemplo. Isso, para mim, eu considero uma coisa positiva, porque em 2018 isso era muito mais acirrado. Eu ouvia, por exemplo, muito mais xingamentos na rua do que ouço hoje. Hoje, eu tenho ainda eu vejo resistência na rua, né? Seja por reações corpóreas, né? De que você não está sendo muito bem vista ali, ou muito bem querida em determinados espaços, mas também não tem um enfrentamento, existe uma postura de respeito. Uhum. E talvez seja pelos lugares que eu estou frequentando, mas, enfim, né, que são pouquíssimos hoje, eu tenho feito
o máximo possível de atividades nesse ambiente virtual, mas os ataques nas redes sociais, eles são muitos, e a gente não tem muito como blindar, seja por haters, seja por, enfim, esse espírito bolsonarista da política. E veja, quando eu digo espírito bolsonarista, não estou falando de Jair Bolsonaro, não estou falando do Carlos Bolsonaro, estou falando do espírito da política bolsonarista, que é esse espírito inflamado da política de ódio, né? Que é a política que quer atacar tudo aquilo que ela acha que não serve para os padrões dela de diálogo do que se tem hoje no poder. E isso é muito difícil. A resistência, eu acho que é muito por aí, porque a gente vê muitas mulheres hoje, o índice de feminicídio crescendo absurdamente, principalmente nesse contexto de pandemia. A gente vê o índice de populações trans, né, sendo assassinadas, sendo atacadas, porque, em alguma medida, né, a população negra, periférica, em alguma medida, na verdade, muita, esse discurso bolsonarista, né, e aí que vem das cadeiras de poder, ele dá, em algum lugar, legitimidade para as pessoas que pensam parecido se sentirem na autoridade de agredirem o que elas acham diferente, pelo qual elas não têm respeito. Elas se sentem autorizadas a desrespeitar isso, como uma ideia, inclusive, política. Então, isso é óbvio que reflete em mim, porque eu sou uma figura que represento essa resistência. Agora, eu gostaria de dizer para você que, nesse sentido, eu sou muito bem assessorada. Os meus assessores são basicamente anjos da guarda, porque, basicamente, é uma composição também de pessoas que são da minha mais ordem altíssima de afeto e me blindam muito dessa violência que chega. Então, até chegar em mim tem que ser um caso muito grave, justamente porque isso abala muito emocionalmente, não gratuitamente quanto a isso. Uma das nossas primeiras ações de PL, protocolado, de projeto de lei, que protocolamos na Câmara, foi justamente de combate à fake news. Porque esse discurso de ódio inflamado, ele machuca demais, né? E a gente já tem múltiplas violências que nos atravessam todos os dias. Então, a gente tem as medidas de segurança, que, por medidas de segurança, não posso dizer quais são, mas todas sendo cuidadosamente colocadas no dia a dia. Eu tenho uma medida cautelar da OEA, da Comissão Interamericana, o que quer dizer que o meu assassinato se tornaria um acidente diplomático. Mas, enfim, tem várias medidas sendo tomadas e várias coisas com relação a isso sendo cuidadas, mas justamente para compreender que, para a gente cuidar de uma figura que é representativa disso, a gente precisa cuidar desse projeto. E é muito mais sobre isso que significa para mim, que é cuidar desse projeto, para que nenhum LGBT seja agredido, para que nenhuma mulher seja agredida, para a gente poder falar sobre isso, falar sobre o debate da segurança desses corpos e dessas vidas, e por que eles hoje sofrem tanta violência. Como é que a gente pode mitigar isso? Como é que a gente pode estar mudando essa lógica e freando isso? Aquele ambiente da Câmara Municipal, ele é muito, muito hostil, né, aos nossos corpos. Eu não consigo nem mensurar o que seria para a Marielle estar naquele lugar, que a gente está falando de 2018, a gente está falando de uma mulher negra que subia lá naquele púlpito para dizer eu, mulher negra da favela, e defendia a pauta LGBT, e defendia o fim do genocídio da juventude negra numa época de intervenção militar. Eu não consigo imaginar o que seria de violência, assim, porque do meu lugar eu posso garantir para você que não é um ambiente confortável, que não é um ambiente que estimule a gente, inclusive, a fazer uso da palavra, a gente a se sentir minimamente entendendo que aquele lugar nos pertence. Todos os dias de embate ali, ou de sessão de plenário, ainda que seja nesse ambiente virtual, precisa de força para afirmar que a gente vai ocupar aquele lugar também, sim, quer eles gostem ou não. Mas sem dúvida nenhuma, uma tarefa muito difícil. Mas a coletividade ajuda muito nesse sentido, muito mesmo. A gente fez a campanha falando, somos uma multidão chamada Mônica Benício, porque eu sempre tive muito essa ideia de horizontalizar a política, né? Da gente conversar o máximo possível para construir com horizontalidade. Isso, sem dúvida, é algo que estimula muito, porque das violências que você menciona e que existem, elas são mínimas perto do tanto de solidariedade que chega. Ou de cada violência que acontece, assim, o carinho e a solidariedade das pessoas. E é para esse lugar que eu costumo olhar, sabe? Porque eu acho que a gente precisa se ater às coisas boas da vida, já que tem tanta coisa violenta, tanta coisa que nos puxa para um lugar que não é sadio mentalmente.
de estar fazendo o dia a dia, a solidariedade, sem dúvida nenhuma, é muito maior do que esse processo de violência e de ódio. Está aí a imagem da Marielle se tornando o que é hoje para provar isso para a gente. Mônica, eu queria voltar à questão da investigação sobre o assassinato. Não só porque é preciso fazer justiça e crimes desse tipo, uma boa forma de você inibir a existência de outros é punir os autores desses crimes políticos, de encomenda, etc. Hoje em dia, essa questão das milícias, desses grupos criminosos, grupos de extermínio, são uma enorme ameaça à democracia no país. No caso das investigações sobre o assassinato da Marielle, houve, em certo momento, divergências, inclusive, de pessoas, ou da família, ou do próprio PSOL, quer dizer, em federalizar ou não essas investigações. Quer dizer, eu, enfim, não acompanhei numa situação especial, mas pela imprensa acompanhei, quer dizer, aparentemente, a polícia do Rio, em certo momento, pelo menos, se dedicou a tentar resolver a questão, o problema. Agora, me chamou muito a atenção que na noite em que foram presos os dois autores, cada um na sua casa, a polícia não chegou lá de manhã, como costuma chegar quando tem ordem para as 6 da manhã. Ela desconfiou que poderia ter vazado a informação da prisão e foi para a porta das casas deles às 2, 3 da manhã. Ele não podia entrar, mas... E eles estavam saindo com armas, bagagem, dinheiro, roupas, etc. Os dois estavam fugindo. Quer dizer, o que se conclui que essa operação vazou. E uma operação como essa, os próprios policiais que participam são informados só na hora. Eu imagino que tenha sido informado o secretário de Segurança, o governador, até o presidente da República, pela importância do próximo. A impressão que eu tenho é que isso vazou para cima, não vazou para baixo, não vazou por algum policial que fosse participar, porque eles não saberiam antes. Quer dizer, qual é a impressão tua, da família, do entorno? Quer dizer, houve efetivamente, da parte do poder público, um desejo forte de esclarecer a questão e prender os responsáveis, ou isso acabou sendo prejudicado por possíveis ligações dessa gente com os poderes da República? Qual é a impressão de você nisso? Olha, Cid, eu acho que parte teve muito compromisso e parte tinha interesse de que não fosse. Agora, resta a gente esclarecer a parte de quem não tinha interesse de que não fosse, o porquê que não tinha esse interesse, né? Porque a gente teve várias dificuldades ali no início da investigação, por alguns erros, enfim, de infelicidade do destino e outros erros técnicos. A tua também. posição é que teria sido melhor federalizar a investigação ou deixar no estado do Rio? Não, eu fui uma pessoa que, no início, ainda no governo Temer, pedia a federalização do caso. E depois, no governo Bolsonaro, disse que não federaliza o caso. E isso tinha uma razão, que era a seguinte: quando eu pedi a federalização do caso, e estava costurando isso, inclusive, com o próprio Raul Jungmann, não tinham preso ainda os executores. Então, existia uma dificuldade muito grande de diálogo com o Ministério Público, com a DH, porque tudo era, porque a investigação ocorre entre sigilo. Então, eles se informavam pouquíssimo, né? E esse informar pouquíssimo nunca me contentou. Então, isso ia me gerando uma angústia de que, se eu não estou entendendo, eu ia pelos bastidores, né? E a gente sabe que o Rio de Janeiro é composto de muitas camadas, não só as camadas institucionais, para saber como um crime desse funciona, mas, enfim, para poder entender o que estava acontecendo. E isso me gerava uma certa angústia, porque essa questão, quando você fala vaza para cima, é claro que naquela operação ficou nítido, vazou a informação. Então, todo mundo que estava trabalhando nessa operação era confiável? Ficou óbvio que não. Então, de quem você desconfia, em quem você confia? Eu até hoje não sei te dizer objetivamente isso. Mas, no limite, eu dialogo com todo mundo, porque quero entender o que foi que aconteceu e quero a resposta. E não vou descansar enquanto isso não chegar. Então, naquele momento, não existiam ainda sequer chegado aos executores. E a gente ia completar
ali 1 ano. Então, eu pedi a federalização do caso, entendendo que podia ter uma corrupção dentro das investigações. E aí a gente começa a batalhar pelas investigações das investigações, para averiguar se existia corrupção dentro da investigação. O inquérito foi fechado dessas investigações, o governo Bolsonaro assume, e aí o Bolsonaro, inclusive, nunca tinha demonstrado nenhum interesse sobre o caso. Inclusive, na época que tinha os presidenciáveis, ele foi o único que manteve o silêncio de todos os candidatos que foram questionados. Ele foi o único que não falou. E depois disso, nunca demonstrou nenhum interesse, mas teve aquele episódio do porteiro, onde o nome da família Bolsonaro era mencionado pelo Rony Lessa viver no mesmo condomínio que Jair Bolsonaro. Enfim, todo aquele debate que teve socialmente. E aí, Jair Bolsonaro vai a público finalmente falar sobre o caso Marielle, e daquela forma que ficou conhecida, muito destemperada, que ele estava fora do Brasil, fez aquela fala muito agressiva, muito nervosa, e se torna um grande circo midiático aquele episódio. Daí, o ministro Sérgio Moro, que também nunca tinha me recebido, diferente do então ministro Raul Jungmann, que tinha um diálogo quase semanalmente, nunca tinha me recebido. Quando me recebe, pergunta se eu tenho interesse na federalização, e eu digo que naquele momento que não, que existia uma investigação em curso. Porque para o deslocamento de competência, que seria tirar do Rio de Janeiro e levar ao governo federal as investigações, precisaria ter uma inércia nas investigações ou algo que comprovasse que as investigações de fato não estavam acontecendo por um objeto que estivesse obstruindo mesmo, dificultando, com o desejo de dificultar intencionalmente as investigações. Não era mais o caso. Não parecia, já tinha o Rony Lessa e o Elcio Queiroz preso, as investigações estavam em curso, o diálogo com o Ministério Público tinha ampliado, estava demonstrando o seu processo, ainda que de parcialmente sigiloso, de forma mensal, enfim, não existia mais. E isso eu apresentei ao ministro Sérgio Moro como as minhas razões para não acreditar que o deslocamento de competência fosse necessário naquele momento. Bastou o caso do porteiro e da família Bolsonaro ser mencionado, o próprio ministro foi a público para dizer que tinha intenção de federalizar, que precisava federalizar o caso. Não satisfeito com isso, na briga, no rompimento do casamento entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, a gente teve aquela discussão onde o próprio Bolsonaro fala em público, na coletiva dele, que pediu para a Polícia Federal ir investigar e interrogar o Rony Lessa, que ele próprio tinha cópia daquele inquérito. Ali, para mim, bastou. Então, a gente fez uma campanha pela não federalização, já que o Supremo ia julgar logo depois se federalizava ou não o caso. A gente fez uma grande campanha em articulação com movimentos sociais, com a sociedade civil, para pedir que não houvesse a federalização do caso de deslocamento de competência, porque isso significaria colocar o caso Marielle Franco na Polícia Federal, que Jair Bolsonaro estava publicamente dizendo que queria controlar. Então, isso era mais do que preocupante, era profundamente escandaloso, porque, inclusive, né, a Polícia Federal não deveria servir ao presidente da República como guarda particular. Mas, enfim, outro debate. Então, nesse caso, foram as situações entre federaliza ou não federaliza, né? Lá no início, eu achei que tinham razões para. Depois, revi, inclusive, dada a modificação política do cenário nacional, eu revi a posição quanto a isso e a gente chegou aonde chegou. E o caso tem acompanhamento hoje do Ministério Público, que apresenta os avanços, a Delegacia de Homicídio apresenta os avanços. Enfim, é importante que a gente siga cobrando para chegar ao resultado efetivo. Mas chegaremos, não tenho dúvida. Mônica, você levantou, eu achei interessante todas as questões que você levantou sobre a questão do plano diretor da cidade. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu mandato, né? Algumas questões que você está levantando, que você está percebendo, por onde que dá para avançar, se já tem alguma proposta encaminhada. Olha, André, o nosso mandato ele é pautado no eixo de direito à cidade, principalmente na discussão do debate de gênero, que a gente compreende que uma cidade segura para as mulheres é uma cidade segura para todos os corpos. Então, esse é um eixo principal. O debate, né, da população LGBT, obviamente, isso já estava muito colocado. A gente colocou, no primeiro dia possível dos nossos trabalhos abertos, que, se não me engano, foi 18 de fevereiro, a gente protocolou 3 PLs. Um que faz enfrentamento ao feminicídio, um que faz o combate a fake news
e um que é a representação do PL do Dia da Visibilidade Lésbica, que foi um PL apresentado pela Marielle e foi o PL que foi recusado pela Casa, foi reprovado. Então, a gente vai reapresentar ele com a intenção aí de aprová-lo, mas os nossos debates eles acompanham sempre com esse eixo principal, que é um eixo da pauta da vida das mulheres, entendendo o quê? Né? A gente faz um mandato que desde sua campanha se anuncia como um mandato feminista, que não é qualquer feminismo, o feminismo para 99%. O que isso quer dizer? Que é o feminismo que ele não é feminista e antirracista, ele pressupõe ser antirracista, o feminismo que é antirracista, que não cabe transfobia, que não cabe a pauta ser colocada para fora, como alguns setores do feminismo mais radical fazem de forma excludente. Então, a gente é ecossocialista, porque entende que o meio ambiente tem que estar profundamente integrado a essa discussão de um avanço social. A gente é socialista, porque entende que uma cidade precisa, sim, ser igualitária, né? A gente quer construir uma cidade que seja mais justa, mais igualitária, onde caibam todas as vidas, todos os corpos, todas as famílias, onde caiba a diversidade que a democracia pressupõe. Então, esses são os eixos que a gente tem trabalhado agora no mandato. A gente está como vice-presidente na Comissão da Mulher, né, que é uma comissão permanente, será presidida pela Verônica Costa, e a gente está como vice-presidente dessa comissão. Diante disso, a gente também está fazendo participações em comissões especiais, que é uma comissão que vai falar sobre um debate a respeito do carnaval, e a gente tem a ideia de fazer o recorte de gênero, né, como essas mulheres que trabalham para a construção do carnaval, num momento também tão difícil, estão se articulando, e como é que a gente pode contribuir com isso, com esse debate. Essa comissão será presidida pelo Tarcísio Mota, também companheiro do PSOL. A gente está participando também da comissão especial, que vai ser presidida pelo César Maia, é uma comissão que fala sobre assuntos internacionais, entendendo, inclusive, a importância da gente voltar a cara do Rio de Janeiro, de novo, a ter uma respeitabilidade, né, internacional. O Rio de Janeiro, por exemplo, no debate LGBT, já foi o primeiro colocado no mundo como objeto de desejo dos turistas LGBTs para poder estar na cidade. E hoje a gente está ocupando a 49ª posição, se não me engano. Então, assim, é muito lastimável, porque o índice de violência aumenta muito, a nossa descredibilidade aumenta gigantemente diante dessa imagem bolsonarista, dessa política. Mas, enfim, esses são os eixos que a gente tem trabalhado já. É uma equipe muito motivada. A Mandata ela foi montada, inclusive, com o objetivo de ter o máximo de mulheres possíveis operando dentro dela, né? Então, a gente tem uma equipe de quase 20 pessoas, e tem um núcleo muito reduzido de homens que são esses que operam na minha vida, tanto da razão política, parte deles, inclusive, eram coordenadores da própria Mandata da Marielle, e são da minha mais alta confiança, tanto da relação da competência política quanto da afetiva, e as demais foi o critério que fossem mulheres assumindo a construção dessa Mandata em todos os setores, para a gente poder ter as vozes das mulheres construindo essa política com a gente. Então, tem sido um projeto muito bonito, um desafio muito grande, mas um projeto muito bonito e animador, aí, porque está sendo muito bem aceito pela sociedade e as pessoas estão participando com muito empenho também desse projeto, e isso é muito bonito. Na época da campanha, acho que os momentos mais bonitos eram quando as pessoas falavam assim, me dá esperança ver você candidato. E acho que ver essa Mandata operando dessa maneira coloca uma outra política possível para a cidade do Rio de Janeiro. Eu fico feliz de fazer parte disso. Temos já 1 hora de programa. Eu queria sugerir que o Daniel, como decano mais velho, fizesse uma intervenção de encerramento e tal, e passando a bola para a Mônica, se ela quisesse levantar mais alguma questão. Eu teria uma questão que eu acho que interessa muito aos que nos acompanham, se fizesse um balanço das políticas de memória que vocês estruturam para defender enfim, a atividade que a Marielle teve e o legado dela, né? Quer dizer, quais são os eixos dessa política, o que vocês têm feito concretamente, quais são as suas expectativas em relação a isso? Cristina, você quer levantar um ponto também? Eu achei que a gente estava encerrando e eu queria só deixar aqui um comentário para a Mônica,
porque é muito triste a gente perder a Marielle, mas, por outro lado, é muito reconfortante ver que a Mônica está levando esse legado adiante e defendendo esse legado com muita valentia. Então, o Rio de Janeiro, como ela estava falando, é uma cidade icônica. O que acontece no Rio de Janeiro reverbera não só para o público LGBT, mas o Rio de Janeiro é uma cidade que é um sonho de consumo dos brasileiros, né? Então, é muito importante que o Rio de Janeiro dê respostas, né? Não só em relação ao caso Marielle, mas dê respostas ao Brasil de políticas possíveis, de uma cidade melhor para todos, né? Então, eu fiquei muito feliz de ouvir ela falando aqui da preocupação com o meio ambiente, e, claro, eu já sabia da preocupação com as questões de gênero e de combate ao racismo. Eu estou até um pouco emocionada aqui de falar isso, mas eu não queria deixar de dizer isso para você, Mônica, que é muito reconfortante ver a sua valentia nessa luta. Era só isso. Um beijo. Aí você me quebra, hein, Cristina? Fazer chorar em fim de live é puxado para mim num calor Mônica, eu desse de sugiro, Rio de Janeiro. Vai, Cid, me distrai um pouco, vai. Muda o foco aí para mim, rapidinho. Não, sugiro nessas palavras finais. Para borrar a maquiagem. A borda que o Daniel levantou, não sei se a André quer levantar algum ponto também, eu não tenho mais nada. E já fizesse o fecho aqui para. André, você quer colocar mais alguma coisa? Aproveita que eu estou ganhando Não, tempo. o Daniel levantou aquela coisa, então não sei se a André quer levantar mais algum ponto. Eu estou satisfeito. Como eu também não passar, para não passar muito de 1 hora, então a gente passaria a bola para você para fazer o encerramento e já fica o nosso profundo agradecimento pela tua presença aqui. Estamos honrados com ela. Eu que agradeço aos rebeldes. Daniel, eu acredito profundamente que legado não é só o que se deixa, né, mas também o que se leva adiante. E essas pautas de trabalho da Marielle, né, da política que ela fazia, ela é pauta que é uma pauta que compreendo eu que toda pessoa que defende a democracia, um Estado democrático de direito, deva ter compromisso com elas. E quando a gente fala da preservação dessas políticas e de como levar isso adiante, é também falar de todo esse processo que vem acontecendo de preservação de memória da Marielle, quando a gente fala sobre o debate de memória, verdade e justiça, né, que é para a gente lembrar do que aconteceu, para que nunca mais aconteça. Então, eu acho que esse caso da Marielle ele é muito emblemático nesse sentido, e tenho muito acordo com a Cristina e me emociona quando fala do lugar, da gente reconhecer de que se é possível ver alguma beleza no caos, entender que não só toda essa mobilização, né, social, essa resposta, essa comoção, é entender que não só a vida da Marielle não foi em vão, como a morte também não será, porque responde de um outro lugar, né? Quem continua o legado da Marielle não é a viúva, não é uma pessoa específica, não é um bastão que possa ser passado. É essa mobilização, é esse desejo, essa pulsão de transformação na sociedade por uma outra sociedade que não é essa que acolhe a política do ódio, que não é essa que acolhe a barbárie, que é essa que quer ver uma política transformadora que caiba todos os corpos, que caibam todas as vidas, que caibam todas as famílias, que as pessoas tenham direitos iguais e plenos, né, dentro de uma política pública que seja feita para as pessoas e com participação das pessoas. Isso é o que eu acredito, é o que a Mandata está disposta a construir, mas eu estaria fazendo essa política de qualquer lugar, ainda que não fosse por dentro da política institucional. A política institucional hoje é só mais uma ferramenta que estamos utilizando como transformação dessa sociedade, colocando esse projeto que Marielle não startou, porque ela tinha muita compreensão e muito cuidado, inclusive, em compreender parte de um processo, né? Tendo muito respeito por aquelas que antecederam ela e tendo muita responsabilidade com o compromisso que queria construir para aquelas que virão. Eu acho que é esse o espírito que a gente tenta tocar para dentro dessa mandata. E aí aqui agradeço as palavras finais aí da Cristina, realmente me emociona muito esse projeto, eu fico muito comovida de poder hoje estar aqui fazendo parte desse projeto, mas ele só é possível porque teve muita solidariedade, porque teve muita mobilização social que me manteve de pé. Não foi gratuito ou mediático que escolhemos que somos uma multidão chamada Mônica Benício. É porque hoje eu entendo que o meu corpo é uma ferramenta política que só faz sentido de existir se estiver a construção da coletividade.
Então, isso acabou salvando a minha vida em algum lugar e ressignificando também a minha própria existência. Então, a minha gratidão vai nesse lugar das pessoas que sempre acolheram, que respeitaram e que hoje caminham juntas, juntos e juntos aí para a gente construir a transformação da sociedade. E obrigada aos rebeldes pelo convite, pela oportunidade e também pela essa delicadeza da gente estar aqui num mês tão difícil que marca aí o 14M, né, o 14 de março, completando aí 3 anos da execução de Marielle Anderson, e a gente está abrindo esse espaço para cobrar mais uma vez justiça por Marielle Anderson e continuar perguntando quem mandou matar Marielle, quais foram as motivações, até que a gente tenha a resposta, e não descansaremos até ter. Obrigado. Tchau. Muito bem. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada. Obrigada.